Olá, estudante do nono ano, professores, professoras e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a Silene Félix e irei moderar a aula do professor Mauro Faria. A aula de língua portuguesa tem como título Revisando Figuras de Linguagem, parte 2. Tema da aula, a linguagem figurada. Objetivos da aula, revisar outras figuras de linguagem, tais como aliteração, metáfora, sinestésia, entre outras, ao ler e interpretar poemas. Muito bem, é isso aí, professora. Conteúdos de hoje, já vou pôr na tela para vocês, ó, atividades de figura de linguagem, tá na tela? Vamos pôr? Aí, atividades de figura de linguagem, poema, o que escrever, do aluno Wellington para apreciação e análise. Muito bem, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, professores, alunos, os pais que estão acompanhando, todos os convidados aí. Hoje a nossa aula é a parte 2, né, da revisão de figuras de linguagem que a gente começou ontem. Ontem a gente teve aí toda uma lembrança, né, uma revisão de algumas figuras de linguagem. Aí tivemos também uma leitura de um poema do Fernando Pessoa, o poema Isto. E aí logo a gente terminou analisando algumas questões sobre esse poema. Hoje a gente vai fazer uma revisão parte 2, lembrando de algumas outras figuras de linguagem, com exercícios, que vai ser bem legal. Então a gente vai colocar aqui palavras, frases, e aí vamos pedir para que vocês participem, lembrando qual a figura de linguagem que está sendo trabalhada ali. E vai ter um poema, isso é a parte especial da aula, hein, Pro? Um poema de um aluno que contribuiu com o material Aprender Sempre. E é sempre legal quando a gente traz o trabalho do aluno para o caderno e consequentemente, para a aula, né? Nossa, isso então é muito o aluno bom. deve estar se sentindo muito bem agora, muito feliz. O trabalho dele vai ser publicado aqui na aula. E aí o pessoal vai poder ver a gente ler e interpretar aí, de alguma forma esse poema que ele produziu. Vamos lá então para a nossa aula. Para começar, sempre aquela sondagem. A seguir, há um diálogo entre duas pessoas que conversam por telefone. Em qual das alternativas abaixo temos uma metáfora? Então, lembrando que metáfora é uma comparação implícita, né? É aquela comparação indireta, em que não há o conectivo ali comparativo, né? Então, em qual das alternativas que eu coloquei na tela existe metáfora? Põe aí na tela para eles, 1 minuto e a gente já volta. Voltamos. Olha, a Natália, aluna da professora Yara, colocou assim: acho que a alternativa 3. Já a Letícia, da professora Márcia, a aluna, coloca o seguinte: acho que é a primeira. O aluno colocou assim, o Pro Antônio trouxe a resposta. Uns estão em dúvida entre a primeira e a terceira, tá? Aí o pessoal das escolas aqui mandando boa tarde, da AP Jardim Santa Rita. Boa tarde para eles, né? Todos os mais que estão participando aqui. Muito eles legal. estão aí em dúvida, Pro, entre a terceira e a primeira, mas a maioria que estão respondendo a alternativa A, resposta a correta A. É a A, né? Ou a 1, né? Como eles estão falando. O Luiz Henrique mandou aqui, ó. É a A, ou 1, né? Como queira chamar, a primeira. Pois o vizinho não é um gato, é um ser humano. Vamos ver então, Luiz Henrique, de repente, né? Vamos lá, ó. A seguir, há um diálogo entre duas pessoas que conversam por telefone. Em qual das alternativas abaixo temos uma metáfora? Já expliquei o que é metáfora, então vamos ler uma por uma e vamos tentar entender aí a resposta. Eu já te disse que meu vizinho é um gatinho?
Né, Pro? Segunda, porque tá rindo, Pro. Segunda, o que me importa agora é saber que hora sai este voo. Estou morta de vontade de viajar de avião pela primeira vez. Terceira, e ele é tão famoso que tem só 15 seguidores nas redes sociais. Jesus. Quarta, deixa o menino em paz. Vou embarcar agora. Ufa. Beijo. Pro, vamos lá. Vamos fazer um teste nós dois aqui. Vamos lá. A primeira tá dizendo que o vizinho é um gatinho. Pode ser uma metáfora? Sim, você explicou uma questão lá que gatinho, ser humano não é gatinho, né? Ser humano Então, não é gatinho. Pode ser, né? Vamos lá. A segunda, o que me importa agora é saber que hora sai esse voo. Estou morta de vontade. Isso aí é metáfora? não. É outra figura de tem linguagem. outra figura de linguagem A ali, gente vai falar morta de sobre ela. vontade, né? É. Ele é tão famoso que tem só 15 seguidores nas redes sociais. É outra figura Tem de uma linguagem. maldade aí, hein? Maldadezinha aí. E a última, deixa o menino em paz, vou embarcar agora. Ufa, beijo. Esse vou embarcar também remete a outra figura de linguagem que eu falei até ontem aqui. Então, a gente vai para a resposta valendo R$1 milhão. Olha só. Tá aí, ó. Eu já te disse que meu vizinho é um gatinho. E aí a resposta do Luiz Henrique estava corretíssima. Porque aí há uma comparação entre o ser humano, o vizinho, e um gatinho por alguma semelhança que tem aí, normalmente é pela beleza. Então, o ser humano, obviamente, o vizinho não é um gatinho, a não ser que seja mesmo, né? O vizinho que ela está se referindo seja o gato, mas não é no caso, é um ser humano, mas ela está associando aí, fazendo uma comparação de forma direta, de forma indireta, né? Usando sem usar o conectivo. Então a gente chama de metáfora. O segundo caso, só para lembrar, quando fala morta de vontade, a gente chama de hipérbole. O terceiro caso, que é o exagero, né? A hipérbole é o exagero. Então tá morta de vontade. Esse morta é um exagero, né? Terceiro caso, pode pôr na tela para eles, ele é tão famoso que só tem 15 seguidores. É ironia, porque uma pessoa famosa com 15 seguidores não combina. Então, quando ele fala ele é tão famoso, depois fala 15 seguidores, tem aí um dizer que queria dizer o contrário, né? Então ele não é tão famoso. Então a gente chama de ironia. Quarto caso, deixa o menino em paz. Vou embarcar agora, a gente chama de catacrese, né? O embarcar normalmente não é num barco, né? Aí foi no caso embarcar num avião, ou num ônibus, ou num trem. Então a gente está usando uma palavra que não é adequada, mas que já se consagrou, tá? Então a gente chama de catacrese, só para mostrar para vocês. Continuando a nossa aula, mais um exercício. Hoje está animada a aula, vai ter bastante exercício. No seguinte período, meu pensamento é como um mar subterrâneo. Temos qual figura de linguagem? A B, a C ou a D? Mais um minutinho e já voltamos. Acho que eles estão no clima da música, professora, ó, porque Então, os alunos, a música tá muito boa, né? Os alunos da escola Oswaldina Santos, a professora Mireia, estão mandando respostas aqui. Então, muitas informações, parabéns. Ah, tá. A professora Sirlene coloca o seguinte: o aluno Ricardo mandou a resposta comparação. Já a da Protami coloca o seguinte: Giovana, comparação, pois usa a palavra como. Sim, muito bem. Vamos lá. Muito legal. Eles estão colocando, acredito que seja A e a maioria comparação. A Natália colocou chuto comparação. Gostei dessa. Chutou e acho que chutou certo. Aí o Luiz Henrique mandou aqui a definição de hipérbole, eu gostei. A gente já tinha falado, mas muito boa participação, estou gostando. O Kaique mandou também comparação, todo mundo mandando comparação. A P Jardim Santa Rita ligada com a gente, né? A aluna Adriele Carvalho mandou também comparação. Vamos ver, essa aí tá bem fácil, né, Pro? Isso, Vamos ver a resposta na tela? Vamos lá.
o xizinho verde apareceu rodando lá na comparação. Por que comparação? Porque, olha, o pensamento é como o mar subterrâneo. Tem duas coisas, o pensamento e o mar subterrâneo. E esse como, ele é um elemento comparativo. Então, aí a comparação é direta, né? Se mostra, se evidencia a comparação. Se tirasse ali aquele como, né, prof, ficaria meu pensamento é um mar subterrâneo, aí seria Metáfora. a metáfora. Muito bem. Então aí comparação certinho, vamos para o próximo, temos mais atividade, ó. Começamos já com muita atividade. Relacione as colunas com algumas das figuras de linguagem que estudamos. Então desse lado de cá temos as 5 figuras de linguagem que a gente já falou, e do lado esquerdo, né, para vocês da tela, e do lado direito as frases, né, ou as palavras, né, que vão se relacionar com a figura de linguagem. Então eu vou dar um minutinho para que vocês façam e a gente já volta com a resposta. E aí, Pro? Voltamos. Ainda não subiu nenhuma resposta, Pro, mas acredito que seja alguma falha aqui, porque o 9º ano eles participam muito. Começou a subir agora, olha tá só porque eu falei, a gente ainda sabe bem. que eles participam, né? Então vamos lá, os alunos do Pro Antônio colocaram o seguinte, CEDAB. CEDAB. Isso. A gente vai ver depois. Agora a Adriele novamente colocou CEDAB. Uhum. Então temos aqui praticamente a mesma sequência que o professor colocou, né? Do professor Antônio, a Adriele colocou também. O David colocou A4, B5, E2, D ainda não conseguiu. Aí ele falou não deu, acho que é porque não deu né? tempo para ele, Não deu tempo, né? ele não conseguiu fazer associação, sim, né? Sim. Tudo bem. Então vamos lá, a Andressa colocou CEDAB. Muito bem. Hilton, CEDAB. Então, vamos conferir aí. Participando bastante, né? Vamos ver então, vamos conferir aqui com eles. Vamos lá, o primeiro, pé de café, né? Pé de café, tá? A gente costuma chamar pé de alguma coisa quando é de planta, é a árvore, né? Que dá aquele fruto, né? No caso, o café. Então, pé de café a gente pode chamar de quem, Pro? Ó, eu vou colocar como catacrese. Catacrese? Vamos ver lá então. Olha, eu tô falando assim, a Pro Silene é professora de português, trabalha comigo, mas a gente não combinou nada. Eu pego ela aqui na hora da aula, depois ela briga comigo. Vamos lá. Ela acertou a primeira. C, pé de café, tá ligado a catacrese. E ler Machado de Assis? A gente não lê o Machado, mesmo porque o Machado, infelizmente, já morreu, né? Já faleceu. É o grande nome da literatura brasileira, um dos maiores romancistas, poetas, se não o maior, né? A gente tem aí muita discussão sobre isso, mas deixou uma obra maravilhosa pra gente. Quando a gente lê, a gente não lê o Machado de Assis, a gente lê a obra que ele escreveu, né? Então, qual é a figura de linguagem que a gente costuma usar para essa? É trocar o todo, o trocar autor o pela autor obra, pela né? obra, nesse caso, o todo a pela marca, parte. Né? Isso, então, a gente é tem metonímia. Ali a metonímia, que é a E, vamos ver. Olha só, metonímia. Quem fez CE já tá ficando feliz aí porque acertou. Aí vamos lá, o último, a terceira, o passarinho me disse. Um passarinho me disse. Pássaros, como a gente sabe, mesmo considerando que o papagaio, ele repete algumas palavras que a gente fala, mas eles não sabem falar, né? Isso. Então, personificação. Até personificação, né? A gente tem um animal com habilidade que é humana. Então, vamos ver se entra. É a D, prosopopeia, que também é a personificação, tá, gente? Tem esses dois nomes. Prosopopeia e personificação. Teu cheiro doce. Cheiro não pode ser doce, porque o cheiro
ele é percebido pelo olfato, o doce é percebido pelo paladar. Então é um cruzamento de sentidos. A gente chama isso de quê? Sinestesia. Então tá lá, ó, a sinestesia, muito bem. E a última é um caso de amor e ódio, já estava fácil porque foi a que sobrou, mas a gente sabe que amor e ódio são coisas opostas, e a figura de linguagem que trabalha palavras opostas numa frase é a antítese. Então a resposta correta seria C-E-D-A-B. Muita gente acertou? Acertaram muitos, Muita gente acertou, né? C-E-D-A-B era a resposta correta para a nossa atividade. Olha que legal. Quando eu propus fazer essas atividades, já no começo da aula, né, pegando a aula do Aprender Sempre, é exatamente para que os alunos começassem a praticar, né? Começassem a verificar se tudo que eles ouvem o tempo todo já está memorizado, eles já conseguem colocar em prática. Porque a gente fica ouvindo muita teoria, o professor falando, às vezes capta, né, Pro? A gente consegue captar ali o que é, mas passa pouco tempo e você já esquece, por quê? Você não exercita, né? Aí na prática a gente... Então aqui é como a aula na sala de aula. O professor tenta, na medida do possível, os 26 minutos ali, tentar colocar um pouquinho de prática também, tá? Mas o professor na sala de aula vai continuar isso com vocês, vai aprofundar e com exercícios melhores, mais elaborados, cada um conhece o seu aluno e aí vai fixando, né, essa questão da figura de linguagem na cabeça de vocês. Muito bem. Continuando a nossa aula, então, agora, chegou o ponto alto da aula, que é leitura do poema do nosso aluno, né, Wellington. Então, o poema dele é o poema O Que Escrever. Há uma relação entre esse poema e o poema lido ontem, que é do nosso amigo Fernando Pessoa. Eu permito chamar ele de amigo, não sei se ele ia permitir isso, mas eu me permito chamar porque eu o adoro, né? Um poeta maravilhoso que foi, né, um dos ícones da literatura portuguesa. Então, ontem ele estava falando também sobre essa questão de escrever, né? E hoje o nosso aluno contribuiu com esse poema também falando sobre a questão de escrever. O poema é O Que Escrever? Vamos à leitura. Levanto-me de cama... Vou voltar, tá? Levanto-me da cama inquieto. Os pensamentos surgem num disparate, mas nenhum deles é concreto. Minha língua coça e meus dedos tremem. Bebo um gole do café. Começo a escrever. Não consigo escrever. A frustração é imediata. Pego lápis e papel. Escrevo, reescrevo. Entre esses riscos e rabiscos, me questiono sistematicamente se isso tudo faz sentido. Ideias sobrevoam meu HD interno. Procuro transferir 1/10, pelo menos, dos sentimentos, emoções e crises existenciais presentes aqui dentro. Começo bem e as palavras começam a ter um significado, mas de repente perco totalmente a concentração. Perdi o fio da meada. Tomo um banho, tento ouvir música, já tentei até dormir, tudo sem sucesso. Respiro profundamente, sinto uma energia estranha, meus dedos tremem em frequência diferente, na minha cuca tenho o desfecho. Tudo parecia perdido, sem sentido, mas nada como um amanhecer após o outro para ter um novo sentido essa vida. Poema maravilhoso do aluno Wellington dos Santos de Souza. Está no caderno Aprender Sempre de vocês devem estar acompanhando aí. E esse poema maravilhoso, olha como ele também consegue trabalhar de uma forma bem particular, né, Pro? E bem contemporânea, né? Porque todas essas informações que ele vai trazendo mostra o nosso dia a dia, né? Como a gente convive. E mostra como ele está, ao escrever o poema, como ele percebe todas as dificuldades, o estranhamento, os caminhos que ele percorre. E esse poema é uma metalinguagem também. Por quê? Na função da linguagem, né? Por quê? Porque é um poema que explicita como escrever um poema, né? Todas as dificuldades, os caminhos, os percalços que tem ali e as maravilhas que tem de se escrever um poema, né? Então é metalinguístico por causa disso. Muito bem. Vamos para as atividades, já para a gente apurar sobre esse poema. Olha só. Note que há uma relação deste poema com o que lemos na aula anterior. O da aula anterior é o poema Isto, do Fernando Pessoa, e o de hoje é o poema O Que Escrever, do nosso amigo Wellington. Qual é a semelhança entre eles? O que se assemelha entre eles, né? Então essa aí tá fácil, vocês já podem responder. E a segunda pergunta é, conseguiu identificar alguma figura de linguagem nele? Eu vou dar 1 minuto, porque a gente não tem muito tempo, e aí já volto com a resposta de vocês, ok?
Ó, voltamos, eles estão comentando que estão gostando muito da aula, estão aqui adorando. E a Adriele responde o seguinte, ela é da PEI Jardim Santa Rita. Então ela coloca, volta aqui que subiu muito rápido, o poema transmite a vida sentimental dos escritores. Sim, aí ela coloca provavelmente aí a metáfora ou a figura de linguagem, enfim, que ela encontrou, foi o fio da meada. Aí na sequência eles continuam falando que estão gostando da aula. Acredito que ambos trabalham com a metalinguagem porque falam sobre a poesia. A Ana que responde assim, os alunos da professora Márcia, no caso a Letícia, fala, ambos os poemas falam sobre o presente, né, sobre como escrever. Aí a Silene também, ambos estão falando sobre como se tornar escritores, sobre o que os aflige. E a Andressa coloca sobre os pensamentos, os dois apresentam metalinguagem. Sim. Muito bom. As respostas estão boas, não falaram muito sobre a figura de linguagem, né? A gente vai trabalhar aqui agora, então. Então, os dois poemas falam sobre a arte de escrever, né? E quando eu falo da arte de escrever, não é só das coisas boas, também dos problemas de falta de inspiração, de falta de palavras, de sofrimento por escrever alguma coisa. Então, é o trabalho do poeta, né? Então, falando nos dois poemas. E a gente pode trabalhar aí eu não coloquei a resposta para vocês, eu até peço perdão, no slide, mas a gente pode falar sobre figura de linguagem. Em 2 momentos ele usa a metáfora. Eu vou ler para vocês aqui, ó. No verso, eu vou até voltar para eles, o verso. Olha aí, que bem no começo aqui, ó. Ideia sobrevoa o meu HD interno, né? Não é externo, aqui na resposta colocar externo, mas é interno. Ideia sobrevoa o meu HD interno, pode deixar aí para eles. Então, ó, ideias, que é a coisa que está na cabeça, sobrevoa o meu HD interno. O HD, ele já está fazendo uma comparação com o computador, né? Então, ele está se comparando ao computador, então a gente pode considerar isso uma metáfora, tá? E a segunda metáfora, a gente vai ver aqui na quinta estrofe, que é a primeira estrofe aí desse slide. No terceiro verso ele coloca, meus dedos tremem em frequência diferente. Como ele está falando de energia, como ele está falando de música, de som, e aí ele fala em frequência, os dedos tremem, então ele está comparando também os dedos à frequência de rádio, frequência de música, né? Então, frequência de som. Então ele fez uma metáfora também, a gente pode considerar metáforas, são as figuras de linguagem percebidas. Se alguém percebeu mais alguma outra, pode falar aí que a gente lê aqui, tá? Vamos para a segunda atividade, que é essa aqui, ó, a terceira atividade, na verdade, né? Releia a quinta estrofe. Por que no último verso está escrito com letra maiúscula? Com letra maiúscula, é a primeira pergunta. E qual figura de linguagem temos em perdi o fio da meada? Sem tempo, é só mandar para mim. Então, o quinto verso, eu vou voltar para vocês. Volta para mim na tela aqui para eu mandar para eles. Ó, o quinto verso está aí na tela para vocês, ó. Esse primeiro verso é do slide, tá? Esse é o quinto verso do poema. Não, desculpa. Acho que eu fiz besteira aqui, vamos lá. Agora tá ali, ó, é a segunda estrofe, desculpe. Segunda estrofe é a quinta estrofe e o verso que ele está falando é esse último verso. Então é para ler essa estrofe aí. Começo bem e as palavras começam a ter um significado. Mas de repente perco totalmente a concentração, perdi o fio da meada. Por que ele colocou em letra maiúscula e qual é a figura de linguagem que tem aí nesse verso? Vocês conseguem mandar e manda pra gente que a gente já lê aqui. O reloginho já tá doido, então não tem muito tempo. Manda aí, manda aí. Ah, sim, chegou. A Andressa colocou, chamar a atenção. A Adriele tá bem atenta, colocou, porque ele ficou desesperado. O professor José coloca uma metáfora, os alunos e os professores também trazendo as respostas, sim. É uma metáfora. Muito bem. Esse perdi com letra maiúscula é para trazer mais emoção, né? Uma expressão para mostrar que ele está desesperado por ter perdido as palavras. E é uma metáfora assim porque ele está comparando com o tirar o fio, né? O fio da meada era o fio que para fazer o tecido ali. Então ele perdeu a ponta do fio, agora vai ter que começar tudo de novo. Talvez seja isso, né? Vamos lá para o nosso final da aula. Desculpe pela correria sempre no final, né? A nossa aula é sempre curtinha. Nessa atividade você deve buscar em autores diversos, versos elaborados com conotação, com figuras de linguagem. Escreva-os aqui
Aqui no caso era no caderno, mas escreva para o seu professor, se quiser poste também na minha rede social, @prof.maurofarias. Então procure cada poesia, verso, música, palavras conotativas e traga pra gente para ver que você já entendeu o conceito da coisa. Muito obrigado pela participação de hoje, de todos os professores e alunos, como sempre muito participativos, né, Pro? Até a próxima aula. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula. Só põe a habilidade para eles na tela. Olha aí, pode printar rapidinho. Não se esqueça de avaliar a nossa aula e até a próxima. Até.